Às 7h29, a participação agora de Diego Amorim. Alô, Diego. Bom dia, Heródoto, a você e ao nosso ouvinte da Nova Brasil FM. Diego, o que significa cancelar o cancelamento do cancelado? Hoje eu queria falar desse assunto, Heródoto, que tem permeado muito o noticiário político e que é o tal do cancelamento. Os jovens conhecem essa expressão melhor do que nós, porque estão mergulhados aí nesse universo virtual. O que é o cancelamento, Heródoto e ouvinte? É o linchamento virtual. É quando você encara o outro como um inimigo a ser destruído, e aí pode ser com razão ou sem razão, com argumentos legítimos ou sem argumentos, e com quem você não precisa ter empatia alguma, misericórdia alguma, para usar um termo quase religioso aqui, né? E isso, infelizmente, Heródoto e ouvinte, entrou na vida política. Antes, como que era se um grupo político, por exemplo, quisesse abafar algum adversário no jogo político, digamos assim? Eu elenquei aqui 3 coisinhas que se fazia antes dessa realidade virtual. Você usava a tribuna do parlamento, seja na Câmara, no Senado, na Assembleia Legislativa, na Câmara de Vereadores, e ali você fazia um discurso até mesmo efusivo, muitas vezes com muitos adjetivos, contra aquele adversário político. Mas era uma coisa, digamos assim, como é que eu poderia dizer? Uma briga com classe, né? Então você subia na tribuna, você podia até quase xingar o seu adversário político, mas você estava ali numa postura de um deputado, de um senador, de um vereador que estava ocupando uma tribuna, um lugar conhecido, um lugar público, para fazer uma crítica pública a um determinado adversário. Segunda coisa, você isolava aquela pessoa politicamente. Ah, eu sou do grupo político tal, fulano não está muito na nossa linha, a gente tem que acabar com ele politicamente. Ok, é do jogo, sem puritanismo, sem moralismos exagerados dentro da política. A política é um jogo bruto, o sistema é bruto, como diria Capitão Nascimento lá no Tropa de Elite, né? Mas aí o que você fazia? Você não colocava aquele adversário político em comissões estratégicas, você se aproximava do presidente da Casa Legislativa e fazia com que ele não participasse de assuntos macro ali do parlamento. Você isolava ele politicamente, dentro de um jogo legítimo e político. E aí, se o camarada fosse bom também das artimanhas políticas, das articulações políticas, como a gente fala em Brasília, ele tentava se desviar daquele isolamento, denunciava esse isolamento, tudo dentro do campo político ainda, Heródoto. Terceiro e último exemplo que eu trago para o nosso ouvinte. Ainda no jogo político, se você tinha algo muito contra um adversário, você acionava o Conselho de Ética da Casa. Conselho de Ética da Câmara, do Senado. E ali, do ponto de vista do regimento, da legislação, das leis vigentes, digamos assim, você ia para cima de um adversário político. Também fazia parte do jogo. E aí o Conselho de Ética ia decidir se arquivava ou não, teria que ter ali toda uma articulação também nos bastidores. Agora, hoje, o que nós temos, Heródoto e ouvintes da Nova Brasil FM? Hoje nós temos o cancelamento, que não dá direito de resposta nem de defesa, nem a mim, nem a você, nem a ninguém. Você é cancelado. Há um movimento natural e espontâneo, muitas vezes, mas há também alguns movimentos que já são criados e estratégicos. Tudo na base do engajamento das redes sociais, tudo na base do tal do algoritmo. E aí, nessa estratégia doida, surgem desinformações atreladas a um adversário político. Podem surgir fotos e vídeos, e isso não acontece raramente, tem acontecido com frequência, fotos e vídeos e informações que não são checadas, isso vai se espalhando, surgem as figuras dos influencers políticos, que são figuras muitas vezes até jornalistas, que se dispõem a exercer um papel quase que de militância política, não mais da notícia pela notícia, mas ali vai ser a defesa de uma bandeira, vai ser um ataque a um adversário com o qual ele não concorda dentro do noticiário político. É uma doideira, Heródoto e ouvinte. E muitas vezes tem o anonimato, que permite ainda mais a pessoa fazer o que ela quiser, basicamente. Até cometer crimes, inclusive. E isso enfraquece a nossa democracia e, infelizmente, tem se alastrado em Brasília, Heródoto. Já tem gente estudando isso, claro. É o exemplo da jornalista Madeleine Lasco, que é especialista da Fundação da Liberdade Econômica. Ela, inclusive, participa da nossa coluna de hoje, falando sobre esse assunto e dando um exemplo. Bom dia, Madeleine. Olá, Diego. Olá, pessoal da Nova Brasil FM. A gente está vendo muito na cena política os influencers ganhando aí um palco muito interessante. Agora se lançou mão de vários deles
para que eles falem da questão das compras de até $50 que estão sendo taxadas, uma medida que é de autoria do Paulo Guedes, não foi implementada no governo Bolsonaro e que era taxada por esses influencers como algo que só faz quem odeia muito o pobre. Agora que a mesma medida do Paulo Guedes foi adotada pelo governo Lula, a gente vê uma postura completamente diferente por parte deles. O que explica isso? A gente pode explicar pela política, mas a gente pode explicar também pelo cancelamento, por esse modo de agir que é suprapartidário, que todo mundo conhece. Você pega um tema, coloca verdades absolutas sobre ele e vai em cima das pessoas que você considera os alvos para esculhambar. É para acabar com essas pessoas que são os alvos. Não tem como pedir desculpa, não tem como voltar atrás, não tem como você consertar nada. O perdão, a misericórdia, a compaixão e a redenção ficam fora do escopo de atuação desses influencers. E na dinâmica do algoritmo, na dinâmica da rede social, eles ganham muitos seguidores, compartilhamentos, likes, que hoje significam dinheiro, prestígio e poder. Algumas questões interessantes nisso que a Madeleine Lasso disse ao nosso ouvinte, Heródoto. Um ponto isso é suprapartidário, isso não é uma coisa da direita ou da esquerda, do Bolsonaro, do Lula, isso é uma questão da política hoje. A política abraçou essa cultura do cancelamento nas redes sociais, e isso é pouco lógico, é pouco racional, não há muita coerência, é muito da conveniência do momento. Às vezes a pessoa está de um lado sobre um assunto, depois esse assunto vira, e aí ela já vai para o outro lado, e aí não tem coerência, não tem muita lógica. E o problema, Heródoto, eu finalizo dizendo o seguinte ao nosso ouvinte. Às vezes a gente fica ouvindo isso no carro e falando, nossa, que absurdo, mas às vezes nós estamos estimulando isso quando a gente concorda com o cancelamento. Entende? Se tem um assunto com o qual eu tô do lado do Lula, e aí eu vejo influências petistas nas redes sociais massacrando um adversário lá do PL, partido do Bolsonaro. Por eu concordar com aquilo, eu acabo aplaudindo aquilo. Ah, que legal, é isso mesmo, esse camarada aí tem que ser cancelado. O mesmo acontece do contrário. O cara é apoiador do ex-presidente Jair Bolsonaro, não concorda lá com uma coisa que um deputado do PT está dizendo, e aí ele vai aplaudindo aquilo, e a gente vai instigando e alimentando essa loucura. E o mais grave ainda, Heródoto, para concluir, é quando as próprias lideranças políticas também passam a fazer isso. Deixa de ser uma coisa da militância, deixa de ser uma coisa do João, da Maria, do Diego, ali da Joaquina nas redes sociais, e passa a ser uma coisa encampada, institucional, abraçada por uma liderança política. Aí isso é uma tragédia, isso atinge a nossa democracia em cheio. Amanhã, Heródoto, quarta-feira, dia 19 de abril, inclusive, aí em São Paulo, na Livraria Travessa do Shopping Iguatemi de São Paulo, a Madeleine vai lançar um livro chamado Cancelando o Cancelamento, que trata desse assunto. Volto com você. O lançamento então é amanhã às 19 horas, aqui em São Paulo. Amanhã, 19 de abril, às 19 horas, na Livraria Travessa do Shopping Iguatemi, São Paulo. Exatamente. Diego, obrigado então. Até amanhã, Heródoto.